Olá pessoal, eu sou Marcos Machado, estou aqui para gravar o vídeo número 3 do nosso canal no YouTube, o canal da Rádio Brasisport. Lembrando também que o conteúdo desse vídeo estará disponível no nosso podcast, nos principais tocadores de podcast. O tema do nosso vídeo, do nosso episódio de hoje, é o seguinte: 5 substituições. E agora? A International Board, a entidade que regulamenta o futebol, as regras do futebol, não é a FIFA, decidiu que os campeonatos pelo mundo poderiam ampliar o número de substituições de jogadores por partida, de 3 para 5. Aqui no Brasil a CBF já se pronunciou e disse que nos seus campeonatos isso vai acontecer. A alegação é de que, no pós-pandemia, muito provavelmente os campeonatos pelo mundo serão jogados num período de tempo menor, ou seja, o intervalo entre as partidas também será menor, gerando um desgaste maior dos atletas. As equipes provavelmente jogarão até 3 partidas por semana. Então, com 2 substituições a mais, esse efeito de desgaste seria amenizado. No Brasil, que o calendário já é ruim, imagine como irá ficar no pós-pandemia. Essas 5 substituições são bem-vindas. Mas qual outras consequências essas 5 substituições podem ter nos campeonatos, em especial aqui no Brasil? Eu andei lendo alguns analistas, jornalistas, e um deles, o André Rocha, blogueiro do UOL, tocou em alguns pontos que achei interessante e queria compartilhar aqui com vocês. Na visão do André, e eu concordo, essas 2 novas substituições vão ampliar a diferença entre as equipes financeiramente melhores em relação às outras. Por quê? Exemplo, Flamengo e Palmeiras, que têm bom volume de investimento, grandes elencos, com 5 substituições, elas continuarão tendo a capacidade de fazerem substituições de nível técnico semelhante, ou seja, elas possuem em seus bancos de reserva jogadores do mesmo nível dos titulares, jogadores que seriam titulares em outras equipes. Então, as substituições nessas equipes mantêm o nível técnico da equipe. É óbvio que dentro de campo tudo não é simples assim, mas, teoricamente falando, e muito provavelmente é o que vai acontecer, essas equipes terão uma capacidade maior de manter o nível técnico e físico da equipe. Outro ponto positivo para essas equipes é o seguinte: atletas, muitas vezes bons tecnicamente, mas que são reservas porque jogam nas equipes com os melhores elencos, costumam trocar de equipe para poderem ser titulares. É muito comum isso, um jogador do Flamengo ou do Palmeiras, que é muito bom, mas que é reserva porque a competição é muito forte, costuma às vezes trocar de time para ser titular. Isso pode se reduzir um pouco com essa nova regra. Por quê? Porque agora aumenta a probabilidade desse jogador ter chances de jogar, se não como titular, mas entrando nas partidas. Isso pode fazer repensá-lo a ida para uma equipe mais fraca, mas para ser titular, e continuar na equipe forte com maiores oportunidades de entrar durante os jogos. Isso deixa as equipes fortes mais fortes e as equipes fracas com uma chance menor de contar com esses atletas. Outra vantagem é que se você tem bons jogadores no banco e agora você pode fazer mais substituições, você pode ter uma variação maior tática da sua equipe. Essas equipes com poder de investimento, elas podem contratar jogadores com capacidade de mudar o estilo da equipe e fazer isso com essas 5 substituições. Isso é ampliado com 2 substituições a mais, é muito claro. Como alento aí para as equipes com menor poder de investimento, fica a possibilidade de refrescar, de oxigenar os seus times com 2 substituições a mais. Aquelas equipes que jogam se defendendo, que jogam sofrendo pressão, agora podem trocar metade do time de linha e ter gás novo para suportar essa pressão, para armar seus contra-ataques. Esse talvez seja o ponto positivo para as equipes com menor investimento. Mas para as equipes com maior poder de investimento, também vão poder refrescar suas equipes, oxigenar suas equipes em 50%, ainda tem a vantagem de poder entrar com jogadores tecnicamente praticamente do nível dos titulares ou semelhante, coisa que as equipes pequenas não têm. As equipes financeiramente ruins, elas sempre contam no banco com jogadores tecnicamente inferiores, muitos deles garotos, ainda sem experiência, então elas não têm aquele poder de, nas suas substituições, causarem grandes mudanças. Já as equipes grandes, com 2 a mais, isso é muito ampliado. Pessoal, foi isso então. Eu acho que as equipes melhor financeiramente ganham com as 2 substituições a mais em relação às que não estão tão bem.
mas a mudança é para todos e é bem-vinda, porque o desgaste será grande. Eu acho que mesmo as equipes com um poder de investimento menor ganham com as duas substituições a mais, porque pelo menos fisicamente conseguem manter a equipe num nível mais aceitável, mas com certeza a diferença entre ricos e pobres será ampliada. Valeu, muito obrigado, tchau e até a próxima!